O homem é criador de seu próprio céu e de seu próprio inferno. Não há mais demônios do que os sussurros de seu próprio ego. Com essa frase de Eliphas Levi, vamos começando nossa experiência projetiva. Hoje vamos falar sobre os atos, os costumes ou aquelas atitudes inconsequentes que podem nos levar aos umbrais. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no Experiência Projetiva, nosso canal onde nós falamos de filosofia, espiritualidade e projeção astral. Já digita aí, clica no sininho para receber a notificação. Fofinho, sabe? Então vamos lá. Com essa frase do Eliphas Levi, me veio hoje essa reflexão, né? Sobre o modo com que a gente acaba indo parar nas dimensões inferiores, né? Tão traduzida como dimensões infernais. Ou seja, se voltarmos um pouco no tempo, na história, você vai perceber que já ganharam-se vários nomes essa dimensão inferior da espiritualidade, que alguns chamam de Tártaro, alguns deram o nome de Geena, outros chamam ali de... Podia-se dizer que tem uma parte interligada, algo que se chama de purgatório, não é? Vários nomes referentes ao inferno, que depois dessa palavra que foi difundida pela questão da igreja, com a parte de Dante de Alighieri, essa visão do inferno dantesco, né? Do inferno de Dante de Alighieri consta lá no livro dele, A Divina Comédia, onde se trata de um inferno dividido em abismos, em seções, e eles assim com torturas de acordo com cada pecado, os 7 pecados capitais. As dimensões umbralinas, só para nós darmos uma elucidada para quem não conhece, quando você se projeta para fora do seu corpo à noite, em um estado de sono, o seu corpo já está ali descansando, as suas ondas cerebrais abaixam, o seu campo energético se solta e a sua consciência, ela utiliza um outro veículo de manifestação da consciência, que é o corpo astral ou corpo espiritual. Esse corpo astral, ele se manifesta no plano espiritual, no plano astral, mais dito nas partes inferiores dele, por causa da nossa proximidade com a matéria, chamada umbrais. Esse nome aí é muito visto no espiritismo, né? Umbrais, que quer dizer sombra, umbra. Tem até uma palavrinha mágica que eles falavam antigamente, era umbra-cadabra. É umbra, sombra. É uma coisa mais densa. Essa dimensão, ela é uma dimensão intermediária entre a nossa dimensão ali, mais aqui a troposférica, né? Tipo assim, a troposférica é a primeira dimensão dos umbrais, vamos dizer assim. Ela já não é física. Não é o plano físico aqui, e nem muito pouco eu tô falando do plano energético, porque tem uma dimensãozinha sutil no plano energético, que alguns chamam de dimenerge, dimensão energética. Uma dimensão de constante mutação e volátil. A gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas o umbral é dividido em várias categorias, de acordo com sua proximidade da nossa esfera terrestre, de planeta Terra. Então, a dimensão umbralina de número 0, vamos dizer assim, só para deixar bem claro que as pessoas elas acham que aqui não é, mas aqui é. O nosso plano material, nosso plano materializado físico é umbral. De nível 0, vamos dizer assim, né? É o número 0 do umbral. É tão denso que necessita ser materializado. E é aqui que a gente tem as nossas experiências, né, encarnatórias. Acima do nosso está a dimensão troposférica, ou seja, a primeira dimensão dos umbrais, a dimensão espiritual mais densa, por causa da sua proximidade muito ali colada com com o topo do planeta. É tão denso essa dimensão, é quase impossível você ficar lúcido lá, projetado, sem uma ajuda de um mentor,
de um ser extrafísico que te dá um aporte bom, tanto que é muito difícil, realmente, de denso. Uma vez eu vi isso, foi não lembro qual livro que foi agora, mas era contando uma história de umas caravanas espirituais que iam fazer resgates nos umbrais e tal. E um deles perguntam por que eles não usam aquelas aeronaves, né, aqueles carros voadores que eles usam nas dimensões superiores, ali nas cidades, nas colônias, né, para poder resgatar o povo lá embaixo. Porque eles iam sempre com um carro de boi, de animais, ou eles iam a pé, ou através com um ônibus, alguma coisa assim. Eles falam que lá naquelas dimensões deve ser feita uma coisa assim, pois lá o veículo seria muito mais parecido com um submarino do que com uma aeronave. Por causa da densidade do ectoplasma, a densidade energética, a densidade das plasmações mentais ali e da energia astral muito densa, muito densa. Tão denso que os moradores dessa região nem sequer atravessam paredes. Olha só. Não consegue atravessar não a parede, mas o duplo energético, o duplo etérico da parede, né? Que tudo tem um duplo, né? Esse celular que eu estou filmando, um objeto, essa roupa, ela tem um duplo. Então, isso aqui também está manifestado na primeira dimensão e nas primeiras dimensões dos umbrais. Só que é tão denso para eles que eles são tão densos que eles não conseguem ultrapassar. Então muitos deles estão em um estado de agonia gigantesco por causa que ainda estão sentindo dores, ainda estão muito apegados, sente cabelo crescer, barba crescer, sente que vermes estão comendo a sua pele por causa do apego por ficarem presos ali dentro dos seus jazigos, né, pós-morte, por ainda acharem que estão vivos. Tem uns que nem sabem, um estado de insanidade muito grande ainda. A segunda dimensão astral é mais ou menos aonde que acontece a maioria das projeções astrais. Comigo, pelo menos, é assim. Eu vejo com vários outros projetores astrais, eles têm muita ali, na segunda dimensão astral. Tem alguns hospitais extrafísicos, algumas zonas de apoio, mas eu acho que eu nunca vi eu cheguei a ver uma cidade. Não, já vi cidadezinhas dos moradores dos umbrais. Uma cidade colônia, igual ao Nosso Lar, Cidade das Flores, essas cidades assim eu nunca vi. Mas, ainda assim, é um umbral muito denso. Os espíritos ali costumam sim atacar as pessoas. É uma zona ainda inferior dos umbrais. E ali onde que acontece a maioria dos trabalhos, por ser uma zona intermediária entre primeira dimensão umbralina e a terceira dimensão umbralina, aonde estão as colônias. Só para você ter uma ideia, aonde está a colônia Nosso Lar, que é tão retratado no filme de André Luiz, né, do filme espírita de André Luiz, ainda é umbral. Por isso que existe uma muralha em torno da cidade, né? Alguém há de se pensar, né? Uma cidade espiritual que recebe as pessoas com todo carinho e amor, então uma muralha em volta por quê, né? Para se proteger justamente de espíritos mais desequilibrados que poderiam destruir todo o magnetismo bom, toda a energia boa daquele lugar, né? Ali ainda é umbral. Então, para quem achava que depois que morrer quer ficar lá no Nosso Lar sem reencarnar, meu amiguinho, você está muito enganado. Ali ainda é umbral e aqui é umbral. Então, bem-vindos a Umbral, Brasil, como diz o Saulinho. E é sobre essas atitudes que nos levam aos umbrais. Olha, eu falei tudo meio que no plural. É que vamos falar hoje aqui. Bem, o mentor, uma vez ele fala assim pra gente, que o umbral não é um lugar para onde você vai. É um lugar muito para onde você já está, consciencialmente falando. Isso quer dizer o quê? Uma das grandes regras e leis do plano espiritual é magnetismo, afinidade, lei de atração. Os semelhantes se atraem. Então, se você, basicamente, como eu disse no último vídeo, quer conhecer as consciências que acompanham você espiritualmente falando, é só dar uma olhada, uma analisada bem profunda de como você está internamente, o seu estado interno, os seus vícios, os seus desequilíbrios, as suas raivas
Nesses estados vocês percebem os seus acompanhantes espirituais, né? As pessoas que lhe fazem companhia nesse período. E é óbvio que seus mentores não abandonam você por você estar em um estado de desequilíbrio, muito pelo contrário, eles estão acompanhando sim. Só que quando você entra em um estado de desequilíbrio mental ou emocional, você se densifica o seu campo áurico, você densifica suas energias, perde conexão, perde sintonia, perde lucidez. Assim você se densifica. Então, basicamente, se você fosse um espírito desencarnado que estivesse, vamos dizer, numa terceira dimensão ali no nosso lar e entrasse em um estado assim de desequilíbrio mental, físico, emocional, você iria cedendo para outras dimensões. Eu acho muito bonito isso desse filme do Nosso Lar, que foi muito bem dito ali, bem retratado, no momento em que André Luiz, para quem não viu esse filme, dá uma olhada, viu? Vale muito a pena. Muito bem retratado ali. Só que os umbrais ali eu acho que ele fica um pouquinho clarinho, que os umbrais é bem escuro. Mas acertaram muita coisa lá. Realmente, muita coisa. Então, quando você percebe ali no momento em que André Luiz ele vai visitar a família dele depois de tantos anos, né? Os filhos já grandes, a mulher já com outro homem dentro de casa, ele se sente enciumado por ter um outro homem, né? Ele não queria ter sido esquecido pela esposa, vamos dizer assim, ele achou, né, que teria sido esquecido pela esposa, e ele entra num estado de desequilíbrio, de desarmonia ali no coração dele mesmo, sabe, emocionalmente falando. Então ele volta caminhando nos umbrais e mostra aquela cena que ele tá na casa e de repente quando ele olha pro lado ele já tá nos umbrais novamente. Porque os umbrais têm muito disso. Se você não tem um foco muito grande no para onde você está indo, no porquê você está fazendo, e você desviou a sua atenção e mudou de energia para alguma coisa, você já não está no mesmo lugar. Muda. É uma coisa muito, muito, muito mutável ali. É uma dimensão realmente onde, tanto que chama o plano espiritual e o plano astral, ganha o mesmo nome. Também ganha um nome que explica muito. Plano emocional. Dimensão emocional, né? O plano das emoções, dos sentimentos, da onde os hindus chamavam de cama louca. Não é uma cama doida, não. É uma cama louca. Plano de desejos, né? O mundo de desejo, o plano de desejos, onde tudo aquilo que está no coração se manifesta lá. Então, a Layara uma vez me explicando, é mais ou menos como os umbrais. Não é nenhum ser superior que criou ali para mandar os sofredores, né? Como é muito biblicamente retratado naquela situação infernal que veio com a Inquisição, que é uma categoria tradicional de colonização nossa, o país mais católico do mundo, se eu não me engano, é o Brasil. Vem com essa pegada de que um ser superior criou o inferno para poder maltratar a gente ali eternamente, para poder aprender. Mas na verdade não. Os umbrais, eles existem somente por repercussão das nossas consciências em estado de desequilíbrio desde o início da humanidade terrestre. Então, os umbrais vão deixar de existir? Muito possível que sim, quando as consciências forem equilibradas. Até lá tem quanto tempo, hein? É muito tempo. Então, é uma somatória de todos os pensamentos desequilibrados, todas as angústias, todo o sofrimento, todos os preconceitos, perseguições, tudo que você imaginar que se pode dizer trevoso, negativo e obscuro da humanidade, manifestado ali no plano mental. Gera uma egrégora em torno do planeta. Essa egrégora de... Nossa, matei um bichinho que não devia morrer, mas morreu. Toda essa egrégora de mentalizações, de formas mentais, formas de pensamento, vão se magnetizando na matéria do plano astral e vai se densificando, densificando. E como uma água suja, né? Quando o lodo ele vai caindo, vai se aderindo acima do rio, né? Embaixo do rio, quer dizer, vai formando uma camada ali em cima do rio, embaixo do rio, quer dizer, como se fosse um lodo. Esse lodo ali embaixo,
Quando a água está parada, ele se divide, se separa da água limpa da água suja, ou seja, as dimensões superiores, da terceira para cima, a terceira ainda é a dimensão inferior, mas está mais limpinha, né, vamos dizer assim. Está ali, ó, para cima, e a água suja para baixo são os umbrais, como nós ouvimos tanto falar. Vou receber um rapaz aqui no portão, 1 minutinho, para vocês não vai durar 1 segundo. Para mim vai. Bem, retomando, a somatória dos nossos pensamentos e desequilíbrio em estado de desarmonia vão se aderindo à forma do plano emocional, do plano mental, quer dizer, do plano astral ali, e vão se decantando, vamos dizer, mais próximo à matéria, na troposfera terrestre. Então, quanto mais distante você está do planeta, com relação aos umbrais, ali, né, a dimensão mais densa, o planeta Terra, mais sutil fica. Tanto que você percebe que no filme mesmo foi muito bem retratado isso, das cidades astrais estarem sob montanhas espirituais. Isso faz todo sentido, por causa da dimensão estar mais acima. E é uma questão, sim, de frequência. Por isso que eu sempre falo que quando você está fora do corpo, raramente você vai ver o seu mentor espiritual. Justamente por causa da densidade dele, né? Ele está muito sutil. Então eles usam dos projetores astrais, sim, em muitos trabalhos, para poderem fazer os resgates de espíritos que estão em estado de sofrimento nas dimensões inferiores. Porque nós fazemos a ponte. Temos um corpo que já está ali ancorado no corpo, na terra, né? Na matéria, né? No corpo físico. Temos um duplo etérico ali poderosíssimo. Nosso corpo energético é poderoso demais. É muito bom para fazer passe de energia, para passar uma energia para um espírito em desequilíbrio. E nós conseguimos acessar com mais facilidade uma dimensão inferior. Nós fazemos a ponte. E através de nós, eles passam a energia deles para resgatar esses espíritos em sofrimento. Agora, pensando bem na frase que eu disse no começo, e nessa dica que o mentor deu, que os mentores sempre falam sobre isso, quais são as atitudes que nos levam, né? Que nos levam a essa dimensão. Ou seja, pensa comigo, como eu disse, se você desencarnasse agora, você acha que você iria para as dimensões umbralinas? Você acha que você estaria nos umbrais? Se você dizer que morresse agora, você acha que iria? Uma vez eu tomei um puxão de orelha do Alayara. Um puxão de orelha assim que eu te falar pra você, marcou, viu? Eu tinha tomado uns goró, tinha tomado umas bebidas, e eu comecei a passar mal. Mas passar mal com uma ressaca que eu vou te falar. Meu fígado tava saindo pela orelha, não era nem pela boca, não. Horrível a ressaca. E eu ali, né, rezando na privada, de joelho lá, vomitando. Ele me disse, você não tem consciência? Imagine se você desencarna agora. Já pensou nisso? Ficar com essa dor durante, tempos e tempos. Ele me deu essa ideia. Ficar com aquela sensação ainda. Imagina, a ressaca já é ruim um dia. Imagina ressaca por anos, sei lá, 100 anos. Depende do tempo da pessoa, do desequilíbrio. Imagina isso. Então, bem, as coisas que te tiram o centro, te tiram a paz, ou seja, se você está trabalhando no caminho da luz, você está sempre com uma mente construtiva. Você está sempre trabalhando de um lado construtivo, o lado luminoso. O caminho da luz, ele é assim. Ele é construtivo, ele é puro luminoso. Se você já está trabalhando na linha mais sombria, você está com as atitudes, pensamentos e sentimentos destrutivos. São as duas vertentes que separam a espiritualidade, mas não separam, assim, que tudo é espiritualidade. Mas são dualidades da espiritualidade. O caminho do amparo e o caminho da obsessão e do assédio. Então, se você anda no caminho do obsediador e no caminho do assediador, você está em desenvolvimento para uma linha mais umbralina.
enquanto que o outro te dá uma categoria mais elevada de dimensões superiores e te tira essa densidade dos umbrais. Quando se trabalha a questão do desapego, da bondade, da caridade, até o próprio Cristo fala que não há salvação fora da caridade. É a frase dos espíritas essa, a máxima, né? Só que feita de bom grado, natural e de coração. Não como vi, não são todos, eu já estou falando disso, sabe? Mas eu já vi uns casos de espírita que morre de medo de umbral. Espírita que morre de medo de cair na dimensão densa. Então eles fazem uma caridade ali para arriba e para baixo, ali pro rumo, ali para poder com medo de, sabe, como se fosse uma barganha com Deus. Já vi muito. Mas é muito mais algo interno, né? Você se identificar com essa luz interior, você se... Olha, cachorro batendo na pata aqui. Você se identificar com essa bondade, com esse amor. Então vamos começar pelas coisas mais simples que acontecem, não é? Os relacionamentos. Nós somos obrigados a relacionar. Essa é a magia da reencarnação. Pega todas as almas meio assim, com muita simplicidade, vamos dizer, muito, né, desequilibradas como nós, que necessita de uma reencarnação, coloca tudo num Big Brother gigantesco que chamamos planeta Terra, e nós somos obrigados a conviver uns com os outros. Olha cá, quer me ajudar aí? Nós somos obrigados a conviver com os outros, né? Então, com o seu corpo físico, você não tem como fugir do relacionamento. Nos umbrais também não, porque lá é muito perseguição, né? Mas lá, dá um jeito, lá você não morre, lá você não tem essa ideia, né? Então aqui você é obrigado a ver a pessoa que você gosta e a pessoa que você não gosta também. Você é obrigado a lidar com tudo isso. Então você ganha uma ferramenta que se chama corpo. E com o tempo de uso, em várias épocas até, de acordo com seu nível de consciência, a pessoa gera um apego e uma idolatria à matéria. Uma das primeiras coisas que a gente vê que prende tanto apego financeiro, aquela questão que eu já vi de empresários aí, por exemplo, que vivem com uma empresa, não tem uma espiritualidade desenvolvida, nunca nem sequer pararam para rezar, porque esse tempo é dinheiro, né? Então não pode rezar porque não desenvolveram porcaria nenhuma da sua espiritualidade, não desenvolveram nenhuma categoria espiritual, somente isso aqui, a matéria, atrás de uma felicidade que ele achou que ia encontrar fora, não desenvolveu nada dentro. E chegado a hora da morte, vinha o desespero. Por que está vazio? Não quero que deixar isso para trás. Eu construí isso tudo, agora eu vou morrer e vou deixar para pessoas que eu não gosto, né? Uma esposa que me traía, um filho ingrato, associados. Vai saber, não é só tô falando só de gente rica, não. Tem gente pobre que se apega por menos. Uma motinha, um carrinho, uma casa, uma namorada. Quantos amparos eu já não vi protegendo uma casa de uma garota ou de um rapaz, da qual o cônjuge, o namorado desencarnado, ficava assediando a pessoa, porque não queria que ela tivesse outro, não queria que ela seguisse em frente, não é? Isso acontece muito, 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 muito. Ainda mais em casos ali que você percebe de pessoas que suicidaram por causa de um relacionamento, porque colocando a culpa na outra pessoa dela ter morrido. A pessoa ela fala dessa forma nos umbrais, já vi disso, que eu só vou descansar quando estiver aqui comigo nos umbrais. Então esses apegos trazem sim esse magnetismo umbralino, né? Tanto que você percebe que quando você está nesse desespero do apego da matéria, a sua mente ela não consegue muito se elevar a pensamentos elevados, a categorias superiores de pensamentos, de sentimentos, né? Você não consegue ter paz. É uma angústia muito grande quando você está apegado à matéria. Pois você está tentando controlar algo que é incontrolável.
impermanente, a vida é impermanência, a matéria é impermanência. Logo, você a usa como ferramenta durante a sua existência material. Mas daqui você não leva nada. Somente o que você construiu aqui, consciencialmente falando. Somente o que está dentro da sua consciência é o que vai ser levado para o mundo espiritual. Quando você voltar, vamos dizer, à casa paterna. E é isso que faz toda a diferença. Aqueles que já desenvolvem um conhecimento espiritual e já começam a trabalhar um pouco mais essa desidentificação com a matéria, porque não estou falando aqui de você largar tudo. Você usa, você está no mundo de matéria, você precisa de matéria para sustentar a matéria. Não dá para você viver de luz aqui. Ficar ali só meditando e... não dá. Você tem que trabalhar. Você tem que se vestir, você tem que ficar bonitinho, você tem que ficar cheiroso, né? Não pode ficar fedorento. Senão você vai ficar doente, tem doença que pega na gente. Coisa básica. Você precisa comer, você precisa se locomover, você precisa se esconder dos fenômenos climáticos dessa esfera que você está existindo agora. Isso requer matéria. Matéria para dar manutenção na matéria. Mas quem rege tudo isso é o espírito que está aqui dentro. É interessante que você trabalhe o seu espírito como um cara que está regendo uma ferramenta e não é um escravo dela. Isso gera uma das formas de desencarne que eu acho mais triste. O apego à matéria. Que é quando a pessoa ela desencarna, quem é médium e aí já vai em cemitérios, acontece de ver. Ou de escutar também. Escuta batidas em caixões, gritos. Vê a forma, né? Ali aprisionada dentro do jazigo, dentro do túmulo. Isso acontece. Aí você para a pensar, a pessoa morre, o cordão de prata é rompido, mas ela ainda fica presa ao campo energético, de tão denso que está, preso ao campo energético do corpo físico com o corpo espiritual delas. Ela não consegue sair. É como se estivesse naquela catalepsia projetiva. E aquilo não para. Então, você passa por todo o processo de necrose, desde aquilo que acontece lá no necrotério, onde eles vão fazer a autópsia, vão fazer a limpezinha, vão injetar formol, vai sentir tudo isso. Vai ser enterrado. Tantos espíritos que eu já não vi. Teve um que eu ajudei que tinha vermes, ele achava que tinha vermes comendo os olhos dele, ele achava que ele estava todo em decomposição. Porque ele ficou preso dentro do caixão, né? Ali dentro do túmulo, e viu a decomposição do próprio corpo. Então ali ele se identificou e a forma astral com que ele estava se manifestando era tão igual à forma do corpo físico que estava em decomposição por causa do apego àquela forma. Então ele achava que estava, por causa que a sua mente em um desequilíbrio, já em um estado um pouco de insanidade mental, se não muito até, estava manifestando ele daquela forma, e ele sentia muita dor. Ele ficou muitos anos preso lá. Você fica muitos anos preso. Tem espíritos que estão até hoje aprisionados nesses estados, que ainda se vê com roupas da era vitruviana. Se vê muito isso nos umbrais. Espíritos ainda com roupa de escravos, índios. Se vê muito isso. Aqui no Brasil tem um histórico de sofrimento muito grande também. Então o apego ele gera essa prisão ali. E é difícil desapegar. A pessoa começa, depois que começa a se soltar um pouco mais, quer voltar para administrar aqui do plano espiritual, aquilo que ficou para trás. E vira um assediador, obsessor ferrenho. São muitos anos e oportunidades reencarnatórias perdidas. Segunda, vamos ter várias, não vou citar todas, vou citar as mais principais, não é? A vingança. São formas de perseguições, né? Ou seja essa vingança, hoje acontece por tão pouco. Vejo tanto noticiário de gente que matou por tão pouco. As pessoas morrendo por dívidas de droga.
As pessoas morrendo por causa de traição, não é? Um fica com a mulher, com o esposo do outro, mata um ao outro. Por causa disso, para se vingar, para sentir aquela saciedade, aquela falta de justiça, né? Eu estava até vendo uma postagem do Saulo. E foi uma coisa interessante. Se você pudesse escolher retirar desse mundo uma coisa, o que você escolheria? Mas pensa bem. Aí ele respondeu embaixo assim: se alguém escolhesse retirar todas as pessoas ruins, quantas pessoas ficariam na Terra? Realmente. Olha para dentro de si próprio, né? Tirando o seu ego, tirando as comparações com outras pessoas que estão em um estado de, às vezes, de consciência um pouco menor que o seu. Não é ego falar isso, porque as consciências são diferentes, realmente. Qual é o seu nível de bondade, né? Então, como nós todos estamos no mesmo barco, nesse planeta Terra, as consciências não são tão diferentes. Mas que algumas vejam isso de uma maneira exorbitante, por causa dos adereços externos que se colocam, por causa das profissões, das coisinhas que se fazem, né? Mas, em questão de inteligência, nível consciencial, nós estamos meio que, ó, bem igualzinho. Pois todos nós temos grandes desequilíbrios. E esse desequilíbrio em busca dessa superioridade, ou às vezes de uma certa igualdade, ou de uma justiça falsa, é onde ocorrem essas perseguições que geram as vinganças, não é? As vinganças, o maior vazio existencial é aquele do momento em que se puxa um gatilho achando que vai saciar, que vai trazer paz. Nunca foi de se ver matar o seu agressor, o seu ofensor, não precisa nem somente ser nível de agressão, ou a pessoa que lhe usurpou algo, ou agredir, ou perseguir, ou judiar, lhe trazer um sentimento de amor, um sentimento de elevação. Sempre te torna mais diabólico, pois você vai ficar alimentando aquela raiva, aquele bem feito. A boca até enche d'água, né? Quando você vê uma pessoa que te fez um certo mal sofrer, e você ainda, para tentar tirar a culpa da sua maldade, de estar se saciando, né, entre aspas, de ver aquele pobre coitado sofrer, aponta essa culpa para Deus. É providência divina, é justiça divina. Deus é amor, meu irmão. Deus não se envolve nisso não, isso é coisa nossa. Deus nunca vai descer para poder judiar. Muito pelo contrário. A própria pessoa já é o seu próprio algoz. Tanto que é isso que nós estamos falando aqui. Os umbrais somos nós mesmos que criamos. Você é o senhor do seu próprio inferno. Você é o senhor do seu próprio paraíso. Então, quando isso acontece, temos esse hábito de colocar algo superior a ele para poder pegar essa culpa. Deus está do meu lado, pois o meu 10 mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, 10 mil à minha esquerda, mas nada me atingirá. Só por causa que eu rezo, ou por causa que Deus está olhando por mim? Você está achando que é assim, é? Nunca vi algo mais satânico, vamos dizer assim, do que isso. Que quando se tem uma real visão da espiritualidade e você tem experiências ali nesses umbrais, você olha a pessoa fazendo mal e você, a primeira coisa que pensa, ela não está acordada, cara. Ela não sabe disso. Já passei por situações que eu quis matar já. Faz por mim. Com gente da minha família.
por causa disso. Roubo e traição. Graças a Deus eu não fiz nada. E com o tempo eu fui refletindo os mentores, me intuindo durante um momento. Com o tempo eu fui entender o desequilíbrio. E fui entender por que ele fez, por que dessa história, por que, né? Intimamente, tirando o meu ego, não era o que eu faria no lugar dele, é se eu fosse ele, dentro dele, com toda a dor, toda a angústia, todo o desequilíbrio físico, mental e emocional dele, eu teria feito a mesma coisa. Então eu não fiz nada contra ele. O perdoei, mesmo que ele ainda, eu sei que se eu receber ele na minha casa novamente, vai cometer as mesmas coisas. Mas eu também me precavei, né? Óbvio que eu não vou ficar recebendo ele na minha casa. Ajudo do jeito que for. Mas a gente não dá a cara a tapa 3 vezes, né? Tem que ser esperto. Isso não é você ser egoísta, mas sim você defender a sua existência. Mas isso acontece. As perseguições, aqueles que acham que elas acontecem de vingança somente em um nível de matar o outro, mas pensa o tanto que nós alimentamos isso, o tanto que é ensinado socialmente a gente alimentar isso nas pessoas, para as pessoas, né? Esse sentimento de ódio, esse sentimento de vingança, esse sentimento de bem feito, mereceu, adoro ver bandidos sofrendo. Jornal sensacionalista é mestre em fazer isso. Gente no Facebook botando opinião lixo de que leu em algum lugar e por não ter preparo para isso coloca também, não é? De 14, 15 anos de idade já mata, já transa, já usa droga, já pode morrer também. Menor idade penal perpétua, já vi coisa, meu filho. É até engraçado se não fosse triste. É. As perseguições também, tirando a vingança. Como perseguimos, não é? As pessoas por causa de cor de pele, cara, por causa de forma física, por causa de estilo de vida, por causa de religião. A única coisa pela qual nós não deveríamos perseguir as pessoas, a maior, né, mais simples, que é pelo amor de Deus, é a causa pela qual nós mais matamos na história da humanidade. Como perseguimos as pessoas que diferenciam da nossa ideia? Não aceitamos ver algo diferente, não é? Isso é um tamanho de um chamado de ego. Quanto que nós perseguimos as pessoas? Isso é em coisas simples, pode parecer que não é muito, mas começa essa doença espiritual, que é esse ego perseguidor, através de pequenas coisas que fazemos no nosso dia. Vimos uma roupa de uma pessoa, a pessoa tá com uma roupa ali que às vezes não te agrada, mas para ela agrada. Aí o que você faz? Começa a perseguir, chama uma amiga, um amigo e começa a comentar em cima. Eu falo que eu também tô nesse hábito, eu sou um carinha zoeiro. E às vezes eu perco o freio, não sei quando é que eu tô pegando pesado. Já me chamaram a atenção disso. Mas são pequenas coisas que se tornam em conjunto um grande hábito destrutivo de perseguição. Quem imagina, isso aqui é para você imaginar sem uma perseguição, mas se não tivéssemos leis que defendessem o cidadão de certa forma, não teríamos ainda queimando pessoas ainda na rua? Porque são médiums. Não teríamos médiums matando pessoas que perseguiram outros médiums, vamos dizer assim? Isso eu estou falando de uma maneira distópica, né? Mas pensa se não tivesse essas leis. O tanto que vejo de ódio, às vezes, não estou pondo nome em cultos, não, mas durante as certas pregações, o ódio que eu vejo
em cima de outras doutrinas que a pessoa nem sequer buscou entendimento, buscou se envolver, buscou estudar um pouco, ou pelo menos entender o que aquele irmão que é hindu, ou aquele outro que é budista, por que que ele é? Por que que ele não é cristão? Por que que ele não é assim? Não quer entender o ponto de vista, não quer entender a cultura, mas quer enfiar a goela abaixo aquilo que ele segue. E isso não é somente do cristianismo, né, que vemos ali, para as outras religiões, das outras para o cristianismo também. E entre o cristianismo, entre si próprio, eu fico vendo isso, é uma loucura. Estamos falando de uma única coisa que é amor, uma coisa que une, que é a base de toda religião, é amor, simples e básico, e que Cristo deixa muito bem explícito para os judeus lá, no segundo e primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Duas leis básicas, que, como a Layara até me falou no último vídeo, eu deixei até de final, chave que libera dos umbrais, chave libertadora, né? Amor. Você percebe também outras formas de perseguição, vingança, perseguição. Agora tem as coisas também relacionadas aos hábitos, não é? Vício. Vícios em bebidas alcoólicas, em drogas. Mesmo que às vezes a pessoa ela não pense que ela seja alcoólatra. Eu bebo no final de semana. Mas perceba uma coisa. Quando vai chegando sexta-feira, você não sente uma vontade de tomar uma? Sente. As pessoas que estão sentem muito isso. E se ela não é viciada, por que ela está sentindo? De certa forma, aqui no corpo, ó, isso não faz muita diferença, porque, como eu falei, o corpo ele dá uma amortecida no espírito. Ele faz um espírito que é uma cachoeira de potência, vindo de gota a gota, para você ir cuidando, ó, dos defeitinhos no gota a gota. Então isso lá no outro lado é muito. Então a abstinência é o que gera os nossos amiguinhos aí, né, os nossos assediadores de bar. Vamos falar da bebida alcoólica, os nossos assediadores aí de boteco, assediador de esquina, aqueles que vêm aqui em casa todo final de semana, o que nós chamamos carinhosamente de Tonhão e Maria Caoia. Você lá desencarnou com uma certa desequilíbrio de bebida alcoólica, e é óbvio que você vai sentir vontade de beber lá do lado de fora. Caiu em uma dimensão onde está todo mundo, meu filho, com essa mesma vontade. Plasmagens de garrafas no chão, já vi isso. Gente bebendo de garrafa onde acha que tem líquido, mas não tem. Assim como eu vi aquela onde que tinha aquele pessoal que plasmou fogueira, porque eles achavam que estavam passando frio. Tinha um monte de fogueira manifestada deles, mas não esquentavam, porque era somente plasmação. A mesma coisa acontece. Você fica no mesmo nível disso. Se você tem um vício alcoólico, você cai nessas dimensões. Então, como você já tem esse vício do alcoolismo, você acaba encontrando lá nos planos astrais os seus semelhantes. E quando alguém aqui no plano físico está bebendo, está nessa mesma frequência mental e emocional, você percebe que o camarada está acessível a você e você sente aquela saudade de tomar uma, rapaz. Aí você vai lá todo fofinho e inocente, encosta na hora do cara e sente aquela sensação de entorpecimento alcoólico, aquela sensação do gosto da bebida, de você estar bebendo, tá curtindo uma festinha com o cara. E para densificar mais o camarada, você começa a colocar ideia de pornografia, de briga, de política e de um monte de coisa para distorcer bem ali, para poder densificar um pouquinho mais. E você vai se tornando cada vez mais um assediador. Leva aos umbrais.
O vício em drogas químicas, então, que gera dependência, crack, cocaína, o desequilíbrio no uso da maconha, porque tem pessoas que eu não vou dar minha opinião sobre esse ponto ainda, sobre a visão da espiritualidade, sobre a maconha, ayahuasca, porque eu ainda, como eu disse, não estudei sobre isso, não vou dar uma opinião minha, que isso seria muito do meu ego falar. Então, como eu não sei, eu prefiro não dizer a vocês. Vou buscar fontes de pessoas que já estudaram sobre isso, fazer um comparadão e vou trazer para vocês. Mas a minha opinião eu não prefiro dar aqui nesses vídeos, né? Então, basicamente, tento falar de uma maneira de critério, não de opinião minha, para que não seja um ego meu falar. Mas acontece pessoas viciadas em maconha também. Pessoas viciadas, né? Maconha, cocaína, heroína, essas drogas que se vê por aí. As pessoas já estão, né? Já não tem uma aparência de seja que tá no inferno. Você vê um craquento, uma pessoa que está em um estado de desequilíbrio muito forte por causa do crack. Olha aquela cracolândia, gente. Se você desenha um tema mais escuro de fundo, já é umbral. Já não é? Quer fazer uma imagem mais agitante? Desenha uns fogos ali no fundo e uns homenzinhos vermelhos com tridente. Não parece um inferno? Fora do corpo, isso é incrível, incrível. Eu ajudei um rapaz, já contei, que ele era viciado em cocaína. Ele veio aqui na minha casa. Só que ele queria assediar o pessoal aqui de casa e os espíritos daqui de casa, por ver que ele estava se, vamos dizer assim, sublimando, né? Ele estava menos denso, expulsaram ele daqui. E ele queria, eu estava lá fora, com a mentora dele, e o meu mentor, só que o meu mentor não estava vendo só a mentora dele. Eu não estava vendo ela ainda não, depois que ela se mostrou pra mim, quando eu se utilizei, né? E ele queria que eu tirasse os caras daqui de casa, pra poder ele vir e pegar um pouquinho de energia. Aí eu fui pra poder dar o passe pra ele, que ele não queria receber o passe, ele queria a droga. Olha só como que às vezes tem que ser esperto pra fazer um amparo. Ele queria a droga. Ele queria um papel de cocaína, ele queria pegar essa energia. O que eu fiz? Induzi, do mesmo jeito que eles induzem a gente, né, com as, vamos dizer, com as manipulações mentais. Eu falei pra ele que eu tinha em papel. Enfiei a mão no bolso e a mentora dele, certeza que me ajudou, porque eu nunca consegui fazer aquilo de verdade, assim, sozinho, né? Manifestar algo, plasmar algo assim. Plasmei um papelotão de cocaína, dei pra ele, rapaz, ele ficou cheiroso. Literalmente, cheirou tudo aquilo lá. E era um passe. Energia do passe manifestada na forma de um papel de cocaína. Cheirou, foi ficando sonolento, dormiu ali. A equipe espiritual veio, levou ele pra cidade lá. Aí eu fiquei um pouco conversando com a mentora dele. Acontece. E fica muitos anos. E essas coisas geram uma coisa que é um dos outros que nós chamamos de vales, né? Vocês são tudo vales, né? As pessoas dão esses nomes, vales dos suicidas, né? Como eu já falei, o suicídio é uma forma de ir direto para um umbral, mano. É ideia de cacheta, de ponta. Suicídio, tanto o inconsciente quanto pior, ou quando você tira a sua própria vida, ou quando você tira a vida de alguém, tira a sua, infinitas possibilidades disso acontecer. Mas ali tem o suicídio, os vales suicidas, os vales dos viciados, os vales dos transantes, né? Que tem uma dimensão só de gente que se cedeu a essa energia sexual desequilibrada e desvairada. Então o que tem é energia, assim, isso acontece, cara. Lá nos umbrais tem muita energia sexual. Mas muita de um jeito que eu tô te falando que não é pouco, não, é muita. Eu não sei qual que seria maior a energia que eles trabalham lá. Se é medo ou sexo. Ou se não é uma mistura dos dois. Até parece aquele filme do Hellraiser, né? Uma mistura de prazer e dor. Mas tem. Tem nego fazendo energia pra todo lado lá. A pessoa se junta e faz. E eu já caí nessas, filho. Você acha que não? Ixi, já caí direto. Eu não tenho vergonha de falar não, que eu sou muito feliz com a minha sexualidade. Então eu tenho uma categoria boa com isso. Eu tenho essa autoestima. E falo com bom humor, sim. E você aí, amigão, que já sonhou que tá fazendo um bombom?
Bem-vindo ao clube. Ai, ai. Acontece. É a Maria Caoia e o Tonhão. Amigo das antigas, eles aí já. Mas acontece sim. Então, essa coisa da droga, como eu tô falando, gera um vale também do assassinato e de tantas outras coisas de destruição de famílias, todo tipo de coisa que te gera uma dor, gera um dos vales mais tristes que eu já vi também. Halu Gamache faz um vídeo muito sobre isso, sobre o Vale dos Culpados. Dos culpados não, dos arrependidos. É o nome que eles dão para isso. Chama-se vale porque muitas das vezes, realmente das nossas clamações mentais, né, lá fora, dos nossos desequilíbrios, nós distorcemos os terrenos dos planos astrais. Então, às vezes, alguns parecem vales, outros parecem algumas fortalezas. Como eu já te falei, eu amparei um rapaz que estava num lugar que parecia Segunda Guerra Mundial, uma cidade em ruínas. Então são várias diferenças. Não quer dizer que só porque os espíritas colocaram de vales de tal coisa, vale de tal coisa, não quer dizer que sejam vales. Só para deixar bem claro. É mais uma egrégora energética magnética, onde as consciências se juntam. E bem ali estavam os vales dos arrependidos. Aí você imagina, você vai lá e é um usuário de droga. Viciou. Estragou toda a sua família. Brigou com a mãe entrou em depressão, vai se lá saber se suicidou, se não suicidou, se perdeu a encarnação inteira cuidando de você. Os seus irmãos se afastaram, seus pais, amigos, você destruiu tudo na sua encarnação por causa do vício da droga. Aí quando você desencarna, além de você cair nessa dimensão onde estão as drogas, onde estão as pessoas com esse tipo de consciência, sentindo aquela abstinência fortíssima, um desequilíbrio mental fortíssimo, você acaba percebendo que não é a única encarnação que você fez aquilo. Que você já fez isso por 5, 4 encarnações, 6 encarnações atrás. Já não é a primeira vez que você faz a mesma coisa com a sua mãe ali, que encarnou sendo sua mãe tantas vezes tentando te ajudar. Que já encarnou com seu irmão, com seu pai tantas vezes tentando te ajudar. E você fez aquilo de novo, e de novo, e de novo. Você matou, você roubou, você desequilibrou. E você se sente tão culpado. Mas tão culpado que a emoção lá é muito forte. Eu não tenho como escrever isso pra vocês. A emoção lá é muito forte. É um mundo emocional, gente. Lá é muito poderoso. Então uma culpa lá é muito dolorida. O camarada, ele não quer mais reencarnar. Ele prefere ficar vagando ali naquela dimensão, porque ele sabe que se ele for de novo, ele vai fazer de novo. Ele não se permite o recomeço. É tão difícil o resgate de uma criatura dessa. Ele não se permite o recomeço. Porque uma coisa é aqui, né? Na matéria, Deus ele fez uma coisa que é muito interessante. Chama-se dia e noite. Biologicamente, quando um dia novo começa, não começou dia novo nenhum, né? Olha, em nível planetário, não começou dia novo nenhum. Mas para nossa consciência, por ter escurecido e clareado e você ter dormido e ter dado seu rolezinho no plano astral, a sua mente entende isso como um recomeço, um novo dia, um novo amanhã, uma segunda-feira, né? As pessoas adoram uma segunda-feira para recomeçar alguma disciplina. Só que lá não tem isso. Não tem segunda-feira. Começar como? Recomeçar aonde, né? É uma das coisas mais tristes que tem. É como querer morrer e não pode. Nem isso eles conseguem fazer lá. Como o suicida suicidou achando que a dor ia parar e continuou.
suicidar de novo? O tanto de espírito que eu já vi, camarada, o cara ali enforcado de novo no plano astral, achando que vai morrer, não morre. Vai pra onde? Por isso que eu digo que é muito, mas muito importante mesmo, que comece a cuidar da sua sanidade, da sua espiritualidade, buscar um meio de vida saudável, um meio de vida não que cause mal, não seja agressivo, construtivo. Isso aqui que eu tô falando não é brincadeira, não é uma coisa que não é só eu que vi. Tô contando muito aqui de experiência minha com isso. Sim, isso mudou minha vida para muito diferente do que eu tava. A projeção astral. E eu não tô te incentivando a ser projeção astral, querer enfiar a goela abaixo também não. Cada um faz o que quer. Mas que independente da projeção, vai buscar um yoga, vai buscar uma igreja, vai buscar, sei lá, o silêncio do teu quarto, se você gosta, se sente conectado, mas se conecte com essa energia de amor. E comece a operar, comece a trabalhar em prol disso, como uma forma de gratidão, que é agradecer a Deus. Para de rezar para Ele agradecendo só. Vamos começar a fazer alguma coisa, sabe? Mesmo que nós não conseguimos fazer caridades, uma coisinha simples, eu vou falar um canalzinho. Você às vezes ser gente boa, ajudar, ou não perturbar pelo menos, mas que você não se desequilibre. Busca não perder esse foco, né, que é o equilíbrio, que é a vida. E equilibrar-se é um caminho onde você vai galgando, passo lá e passo aqui. Não vai sofrendo quando você errar, porque isso vai gerar culpa. Já acabamos de falar desse vale aqui. A espiritualidade, ela te dá a oportunidade de você recomeçar sempre. Mas é bom que você comece o quanto antes. Não deixa para segunda-feira. Se você leu alguma coisa com relação a qualquer tema espiritualista, da espiritualidade, seja ele de qualquer doutrina que seja, achou interessante, tenta praticar, viver aquilo para ver realmente a mensagem que está. A sua mente é o seu passaporte para os umbrais. Né? E é onde vamos, sim. Você pode ser uma pessoa equilibradíssima aqui. Vai passar um tempo lá. Isso não é errado, é uma lei da natureza. Agora, viver com medo, viver com a culpa, viver com raiva, com arrependimento, viver frustrado, angustiado, com uma expectativa lá no alto de como a minha vida deve ser. Estou velho, estou com 30 anos, não fiz faculdade, não tenho um emprego bom. Isso pouco importa. Pouco importa. Não, eu não ganhei dinheiro, olha que fracasso de homem que eu sou, que fracasso de mulher que eu sou. Com a idade que tenho, não conquistei nada nesse mundo. E no outro mundo, meu filho? Você está pensando nisso aqui ainda? Uma construção interior é tão valiosa, mas tão valiosa, que ela constrói automaticamente fora. Você é reflexo de que você é por dentro. O seu mundo externo é reflexo de como você é dentro. Felicidade não está lá fora. O equilíbrio não está lá fora. Aqui fora é só um avatarzinho que usamos para poder nos convivermos com os defeitos dos outros que estão ocultos na gente. Ou seja, o seu semelhante sempre tem um defeito que te incomoda.
porque você não tem capacidade de lidar com aquilo ainda, e aí está o território. É muito inteligente. A ferramenta que Deus deu para nós nos relacionarmos e nos melhorarmos. Você está vendo o seu irmão desequilibrado, você não gosta daquele defeito dele. Por que você não gosta daquele defeito dele? É que ele está em você também. E é ali que você trabalha. É o teu pequeno mestre, né? Não é teu inimigo. Ele está sofrendo também. Parceiro de caminhada, parceiro de encarnação. Deu a graça divina de nascer no mesmo instante, na mesma região, trabalhar no mesmo lugar que você, para vocês se melhorarem. Oportunidades para poder você melhorar. Não... Tá aqui, ó, aos montes, não falta. E é tão triste quando eu vejo gente chegando ao final, né? Um desespero, um medo. Porque é muito fácil quando você é jovem falar que não tem medo da morte. Mas se lembra sempre. Não tem garantia de que você vai durar até amanhã. Não tem garantia de que você vai durar. Quem foi que definiu isso? Você, seu filho, uma pessoa que você gosta. Ou seja, não tem uma definição para isso. Minha mãe tá chegando aqui, ó. Talvez ela vai falar comigo aqui. Mas nunca tem uma definição de como as coisas vão ser. Então, quando você está vendo uma pessoa perto, um filho que você tem, um amigo, uma pessoa, seja ela uma desconhecida, trata bem. É uma oportunidade de ouro. E é dessa forma que se constrói as linhas umbralinas, né? Através do desequilíbrio das pessoas ali. Todas elas focadas no mesmo ponto. E isso faz a sua dimensão. A reencarnação é muito valiosa, sabe? Para todo mundo que tá aqui, não se lembra bastante do que se passa, né? A reencarnação é uma das coisas mais valiosas que tem. E você desperdiçá-la lá fora, isso é muito pesado. Por isso que alguns falam, você fala de Dharma, do caminho do karma, né? Então o karma mesmo não é um lugar, uma lei de que você paga o que você fez. É um caminho onde você desenvolve aquilo que te falta. O karma é o caminho do Dharma, não é? O karma, ele é um caminho, ele não é um martelo. Ele é um caminho. As dificuldades do caminho é justamente o que te falta. Agora, se você fecha os olhos para isso e vai buscar uma existência mais material, você já está com um convite gratuito para essa dimensão onde a gente já falamos nessa 1 hora inteira, que é dimensões umbralinas mais densas. E sempre há vagas lá, viu? Há vagas, já tem um letreiro no umbral, há vagas. E nunca esquecer também disso. Acho que é uma das grandes ferramentinhas, né, para uma existência equilibrada, é você sempre se lembrar que você está projetado. Sempre. Você não é daqui. Você está projetado momentaneamente. Igual projeção astral. Não é exclusivo. Eu acho que não é nem uma coisa tão especial. Ah, eu saio do meu corpo. Mano, eu não vim daqui, eu estou num corpo. Eu estou projetado agora, num corpo físico. Logo, logo eu vou desprojetar daqui, né? Vou sair desse corpo de fé, de carne aqui e voltar no meu corpo astral, um outro corpo. E ainda assim não é eu. Então, quando você tem consciência de que você está aqui, ó, dentro desse corpinho, em uma dimensão terrena, umbralina, densa,
tão densa, como eu disse, que precisa ser manifestada, com outros espíritos, que as outras pessoas também são espírito, e não é por causa que ela tem um corpo de carne que ela deixou de ser, né? As pessoas olham isso, né? O mundo é a matéria. O que está de fora é paranormal. Na verdade, não. O que está de fora é o mundo. Aqui que é meio fora, né? Aqui é carne. Quando você vê as outras pessoas, você lembra sempre disso. Todo mundo está no mesmo barco e tem o mesmo nívelzinho aqui. Ó. Você não é melhor que ninguém. E não é pior que ninguém também não. Então quando você vê um engomadinho, você é uma pessoa que tem um pouco menos de recurso, tá se sentindo inferior por quê? Não deixa, fica na tua. Ah, eu não conquistei as coisas da minha vida, não me frustrei. Não vai ficar com raiva disso porque vai trabalhar a sua interioridade. Quando você trabalha dentro, fora se reflete. Aquilo que eu falei, quando o poço está pronto, a água aparece. Né? Então, como diz o Diógenes, né, o filósofo do barril lá da Grécia. O homem que possui o ouro interno não precisa tanto do ouro exterior. Né? É uma grande prova. Como no livro do filme do Clube da Luta. Aquilo é fofo, rapaz, que o cara fala. Aquilo que você possui acaba te possuindo no final. Quer ter uma vida simples, uma vida leve, uma existência momentânea nessa passagem que você chama de vida terrena, encarnação, seja lá qual é o nome que você dê? Comece a trabalhar o que há de bom dentro. Porque o mundo já é feio o suficiente para você ficar colocando mais porcaria nele. Então a gente cuida cada um do seu lixo, né? É como reciclagem. Você não precisa fazer grande coisa. Se, como disse na frase anterior do Eliphas Levi, cada um é responsável pelo seu próprio paraíso ou pelo seu próprio inferno, aonde é que você está cultivando aí? Aonde é que você vai? Não é você que define. A grande maravilha de Deus é essa, que não é Deus que define. Ele define a meta final, óbvio. Mas o caminho é você que faz. Quer ir de moonwalk? Quer ir igual Michael Jackson? Pode ir. Vai chegar do mesmo jeito. O caminho só é mais longo. Todos os caminhos levam a ele. E o maravilhoso é disso. É que você pode escolher. Escolher o caminho de dor e desespero, ou um caminho de muita luz, de muita paz. E até mais. Vou me apresentar como André Luiz, mas esse não é o meu nome real. Peço perdão por isso. O anonimato, no meu caso, é uma forma de respeito à caridade fraternal. Não tenho o direito de ferir corações amados, familiares meus, ainda envolvidos pelas ilusões da vida na Terra. Além disso, nomes não têm a mínima importância. Modestamente, creio que seja muito mais importante ouvir o que tenho a dizer. Vocês que começam hoje a conhecer a minha história, podem acreditar. A vida não cessa. É fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões. Antes de desaguar no mar, o rio tem que cumprir toda uma trajetória. Assim também a alma humana tem que percorrer todo o seu caminho antes de chegar ao oceano da sabedoria. Morrer
É um processo simples como mudar de roupa. Mas mudar de roupa não resolve os problemas fundamentais do ser humano. É infantil acreditar que o simples baixar do pano soluciona em definitivo todas as questões. Uma existência é um ato, um corpo, uma roupa, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Mesmo sem nenhuma noção de tempo e de espaço e com a mais absoluta certeza de já não pertencer ao chamado mundo dos vivos, eu não conseguia entender por que meus pulmões continuavam respirando normalmente. As necessidades fisiológicas também não mudaram. A fome torturante fazia-me devorar folhas de vegetação estranha. A sede escaldante obrigava-me a sugar o lodo pestilento em busca de água. Corria, caía, arrastava-me pelo charco escuro, fétido, com as roupas em frangalhos, imundas, a barba crescida, o cansaço insuportável, a exaustão profunda numa fuga interminável, sempre com aquela horda horripilante de monstros a me perseguir sem trégua. Figuras tenebrosas, meio humanas, meio animalescas, gritando continuamente: suicida! Suicida! Numa acusação cheia de ódio que eu não entendia, pois tinha a certeza de não haver cometido suicídio. Não sei por quantos dias, semanas, meses ou anos, fiquei vagando talvez em círculos por aquela região infernal, banhada por luz alvacenta e amortalhada por neblina espessa, medonha, que raramente parecia filtrar raios de sol. Um sol muito distante, fraco, lutando para lançar um pouco de luz, calor e esperança aos habitantes das trevas. Com os cabelos eriçados pelo pavor e o coração aos pulos, eu clamava desesperado por um minuto de paz. A resposta, quando não a gritaria insana, era um silêncio aterrador. Nesses momentos eu perguntava a mim mesmo se não enlouquecera e encontrava a consciência vigilante respondendo que não, que eu continuava a ser eu mesmo com toda a cultura e sentimentos colhidos na terra. Por alguns segundos, eu me sentia estranhamente lúcido. Uma lucidez que era ao mesmo tempo alívio e castigo, porque me fazia lembrar com uma saudade insuportável tudo aquilo que havia deixado para trás. Meus queridos filhos, minha adorada esposa. De todos os tormentos que experimentei, a saudade é o pior. Nada se compara à dor da saudade. É triste, um grande sofrimento. Cheguei muitas vezes a implorar aos gritos que algo surgisse das trevas e me arrancasse de vez a razão, o entendimento, a consciência. Mas isso também me era negado. E aquilo que parecia uma estranha viagem continuava. Até quando e para onde era um completo mistério. O horror do desconhecido me acompanhava desde o momento em que me desliguei dos últimos laços físicos em plena sepultura. Toda a cultura intelectual que eu trazia do mundo, ali não valia absolutamente nada. Não passava de uma pequena bolha de sabão levada pelo vento da verdade.